Mais economia, o governo anunciou novas regras para compras internacionais feitas pela internet. O valor do imposto de importação será de até $50, desde que as empresas entrem em um programa da Receita e recolham tributos estaduais. Antes, a isenção do valor era restrita apenas para transações entre pessoas físicas. Essa medida começa a valer a partir de 1º de agosto. O que representa essa medida, hein? Alan Gani, de volta aqui ao Jornal da Manhã. Alan. Então, Tiago, essa medida ela tende a baratear o produto à medida que não ocorrerá esse repasse para o consumidor. E tem muita população mais pobre e também muita gente de classe média que acaba comprando nesses sites. Agora, para aquelas empresas que até então não recolhiam o ICMS, né? Porque você só vai ter este benefício desde que você recolha o ICMS. Então, para aquela empresa que não recolhia o ICMS e aí ela quer ter esse benefício, ela tem que recolher agora. Então, acaba sendo, vai trocar ali 6 por meia dúzia, porque você tem uma isenção tributária de um lado, do imposto de importação, mas, por outro lado, você vai acabar recolhendo o ICMS. E, geralmente, o ônus tributário é passado para o consumidor final, né? A empresa acaba jogando isso no preço final. Então, tende a baratear para aquelas empresas que já aderiram ao programa de ICMS, então elas estão ali regularizadas e terão essa isenção. Para aquelas empresas que não estavam no programa do ICMS, o efeito vai acabar sendo nulo, né? Porque vai ter o ICMS e deixa de ter aí o imposto sobre importação. Agora, só mais uma pergunta. O governo vem tomando medidas em relação à tributação de empresas e também de fora do país. Agora, será que essas discussões estarão na reforma tributária ou a reforma tributária é só para disciplinar a situação aqui dentro? Olha, a reforma tributária é muito mais uma descomplicação tributária e, pelo contrário, deve vir com um aumento de carga tributária, no final das contas, por serviços e comércio. Bom, o Alan Gani volta na programação da Jovem Pan e a Jovem Pan, claro, continua discutindo e falando sobre a reforma tributária, sobre as possibilidades, não é, de se simplificar os tributos aqui no Brasil, e a expectativa do Congresso é de que haja a possibilidade da aprovação da reforma ainda nesse primeiro semestre na Câmara. Depois a medida vai para o Senado, mas algumas correntes, principalmente em relação ao comércio, defendem uma demora ou pelo menos um adiamento dessa discussão, justamente para acertar alguns pontos, os pontos principais da reforma tributária, esses pontos que podem prejudicar o comércio, segundo os especialistas.